Eu sou a Renata Venere, sou jornalista. Estou aqui com essa missão deliciosa, né, de falar um pouquinho sobre a parceria do Instituto Fazendo História com a Casa Balduco. Por quê? Porque existe o Dia de Doar e a gente vai doar. A gente quer fazer história. Estou aqui com a Lara Nadeu, que é psicóloga e é coordenadora do projeto Famílias Acolhedoras. Cada vez que eu converso com a Lara, eu fico mais fascinada por essas pessoas que topam, né, fazer a formação para receber uma criança em casa, sabendo que depois essa criança vai embora. Elas podem ter contato ou podem não ter mais contato, mas o importante é que elas serviram para cuidar daquela criança naquele momento que a criança estava precisando. Lara, prazer falar com você. Prazer. Obrigada. Eu queria que a gente começasse bem do comecinho explicando como é que faz para ser família acolhedora, como é que a pessoa procura, como é que ela encontra vocês. O primeiro passo é se inscrever pelo nosso site, o site do Instituto, uma ficha de cadastro e participar de uma palestra de apresentação do serviço. Logo, as famílias que queiram continuar, né, a gente faz entrevistas com as famílias, a gente cadastra os documentos dessas famílias e depois elas participam de um processo de formação de 6 encontros sobre temas específicos do acolhimento familiar. Todo esse processo também é uma seleção, né? Porque também não é todo mundo que pode mesmo ser família acolhedora. Que percebe, né, ali no meio do caminho que, puxa vida, talvez neste momento não seja pra mim, não, né? cabe na vida, né? Acho que não consigo mesmo, muito difícil. Então também a gente vai fazendo uma seleção dessas famílias ao longo de todo esse processo. E aí, como é que é? Elas chegam, procuram vocês, e vocês começam ali essa aproximação. Quais são as perguntas? Tem perguntas mais frequentes, assim? Tem alguma curiosidade que eles costumam trazer mais pela sua experiência? Perguntas que elas nos fazem. Exatamente. Eles, sempre perguntam do momento da saída da criança, né? Como vai ser? Não é pior para a criança se apegar, né, estar na nossa família por um tempo e depois ir embora? Essa é uma pergunta que sempre se faz, né? E a resposta que a gente dá é que claro que é sofrido, né? Qualquer mudança e despedida traz sofrimento para a criança, para o adulto, para quem vive. Mas a opção dessa criança ela não é uma situação fácil nunca, né? Ela está em medida de proteção, ela teve que ser retirada de sua família de origem. Então, ou ela vai para uma instituição ou ela vai para uma família acolhedora, né? Então, a gente sabe que na família acolhedora ela vai ter um olhar individualizado, um cuidado muito específico, vai ter muito afeto, muito investimento. E nesse tempo que ela vai passar com essa família, vai ser um tempo reparador e vai ser um tempo de muito desenvolvimento e afeto para essa criança. Né? Então, claro que a despedida traz um sofrimento, mas não é pior ou melhor do que se ela estivesse saindo de um abrigo também, né? Num abrigo as crianças também têm laços e vínculos importantes e sempre a saída é difícil. Mas é interessante essa questão, né? Essa história, é genuíno esse sentimento, porque as famílias, elas realmente acho que se pegam nisso, né? Puxa vida, mas a criança vai se apegar, né? E de repente ela vai ter que partir, né? Ou ela vai voltar para a família de origem, ou em torno da família de origem, ou de repente vai voltar para adoção. E as pessoas também se apegam, né? Obviamente. Como é que é esse processo de fazer as pessoas entenderem que elas estão prontas para isso, né? Eu não estou falando só da rotina, né? Do horário de trabalho, se tem alguém junto para ajudar, enfim. É um requisito, inclusive, né? Você ter um requisito, entorno, né, de ajuda. Você ter uma rede de apoio forte, né? Não tem configuração familiar pré-determinada, né? Qualquer tipo de família pode ser uma família acolhedora, mas precisa ter uma rede de apoio. Que pode ser sua família, pode ser uma rede de amigos que realmente esteja presente e implicada no acolhimento, né? Porque a gente sabe que cuidar de uma criança não é fácil e não é o trabalho de uma pessoa só. Claro. A gente precisa de uma rede para ajudar nisso e com a família acolhedora não é diferente. Bom, aí a família fez, e esse tempo, essa formação, ela demora meses, né, Lara? Demora. A gente, até o primeiro contato, até de fato a família acolher uma criança, acho que vai uns 3 meses aí, mais pode ser.
Bom, aí ela acolheu essa criança, né? E aí, claro, vocês já têm algumas famílias formadas que já acolheram. Quando você sai de um exemplo prático, isso acaba funcionando, sendo bem importante para os outros. Já tem um exemplo, já tem ali uma dinâmica. Você vê que funciona, né? Você vê que dá certo. E aí as outras pessoas as outras famílias acabam ficando mais seguras também. Sim, com certeza. E essas famílias, elas se encontram o tempo inteiro. As famílias acolhedoras formadas pelo Instituto, elas se relacionam? Sim, elas se encontram a cada 15 dias aqui no Instituto em reuniões grupais que a gente faz com todas elas. Além disso, a gente tem, claro, um grupo de WhatsApp com todas as famílias, também é um meio de comunicação entre elas. E uma curiosidade, nesse grupo elas falam absolutamente tudo, inclusive sobre fraldas e leites e comidas e alergias e aquele grupo de WhatsApp clássico, enfim, de famílias? Não, é um grupo contido, na verdade. Elas não perguntam, porque além desse grupo com todas as famílias, a equipe tem um grupo com cada família acolhedora. Então, as questões particulares da criança e do acolhimento a gente discute nesse grupo menor. No grupo grande, a gente discute questões mais gerais, né? Então, vai sair, então, tô triste, as famílias se apoiam mutualmente. Também tem, óbvio, troca, tipo, preciso de fralda, alguém tem roupinha tal tamanho, então também tem bastante troca entre todos. Agora vamos falar de 2 momentos que eu acho que são mais marcantes, né, simbólicos, diria, que são o momento da chegada do nenenzinho, né, dessa criança, e depois a partida. Essa chegada, ela acontece no Instituto, aqui dentro do Instituto. Isso, o acolhimento é feito aqui. A criança chega, dependendo de onde ela estiver, né? Isso depende muito da situação da criança. A gente conhece essa criança, fala com os responsáveis que a trouxeram, pega todos os documentos e depois chega a família acolhedora para conhecer essa criança, né? Um momento bem delicado, mas muito importante para a gente conversar com a criança e com o bebê, né? A gente também conversa muito com o bebê, explica para ele o que está acontecendo nesse momento, porque é um momento de separação, né? A criança está sendo separada da sua família de origem, então é um momento difícil. Às vezes a criança chega assustada, sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Então é papel da equipe e da família acolhedora conversar e explicar muito bem para a criança, acolher de fato, né? É um momento que ela tá mais acuadinha e que ela precisa de bastante afeto e bastante carinho. E a gente tá falando de crianças recém-nascidas até 3 anos de idade, por enquanto. Até 6. Até 6. Por enquanto a gente acolhe até 6 anos, né? Então, sim, tem crianças recém-nascidas de dias de vida. Que vem da maternidade? Chega a vir da maternidade. Sim, muitas vêm da maternidade. Uau. Bem pequenininho. Uau. Bom, e essa saída da criança, dessa família acolhedora, como é que funciona? A saída, ela é preparada com antecedência, né? Então, a família já sabe que a criança vai embora, isso desde o começo, né? Está implícito no acolhimento, a saída acontece. Então, quando ela retorna para a família de origem, esse processo já é mais gradual. Então, a criança visita a família de origem toda semana, às vezes mais de uma vez por semana, e muitas vezes a família acolhedora conhece já a família de origem, né? Elas se conhecem, trocam sobre a criança, e aí a gente vai fazendo pouco a pouco, né? A gente faz uma transição super cuidadosa para não ser uma ruptura, né? Para não ser um momento violento para a criança e para a família acolhedora. E normalmente as famílias acolhedoras, depois da saída dessas crianças, né, das suas casas, elas convivem com essas crianças. Claro, isso vai depender, né, da família de origem ou a pessoa que adota. Claro que não é função de vocês, mas pela experiência que vocês têm, elas acabam convivendo com essa criança? A maioria sim, mas depende totalmente da família, né? Na verdade, da família de origem ou da família adotiva. E, enfim, acho que depende de vários fatores também, né? Às vezes as famílias têm um pouco a ver, então vai ser mais fácil o convívio, às vezes as famílias não têm muita coisa em comum. O contato vai desde, por exemplo, mandar uma foto por WhatsApp, falar no telefone de vez em quando, até tem famílias que sim convivem, que veem as crianças sempre, que viram madrinhas ou padrinhos das crianças, e estão o tempo inteiro em contato. Clara, o que te levou
a querer fazer este trabalho, né? Por que você coordena a formação de famílias acolhedoras? Então, eu faz um tempo que eu trabalho no Instituto, né? Eu já trabalhei em outros programas do Instituto e desde muito tempo eu tenho muito interesse na primeira infância. Participei de um programa do Instituto que era o Palavra de Bebê, que trabalhava com bebês que estavam em serviços de acolhimento, né? Nos abrigos. E, enfim, me interesso muito por essa temática, primeira infância e acolhimento. Me interessou muito pensar numa nova modalidade de acolhimento, né? No começo eu também fiquei, nossa, será, né? Que desafio, todos pensamos, né? Mas eu acho que é isso, pensar em outra possibilidade de acolher os bebezinhos, né? Que não seja no ambiente institucional, isso me animou, né? Pensar em maneiras de cuidado, acho que o envolvimento da sociedade civil, isso eu acho incrível, né? A gente criar uma comunidade acolhedora, né? As pessoas envolvidas e olhando para a criança, né? Quantas crianças a gente passa na rua e estão em situações muito difíceis e a gente vira a cara, né? A gente não dá para olhar, né? Então acho que esses dois pontos, né? Pensar em modalidades de acolhimento mais individualizadas e pensar no envolvimento da comunidade como um ato político, né, de participação. E para a gente encerrar, você falando sobre o envolvimento da comunidade, eu fico pensando na importância de essa comunidade também acolher, de certa forma, essa família da criança, né, a família de origem da criança. Sim. Porque quando a gente vê, ou a gente sabe, ou a gente encontra crianças abandonadas, vítimas de maus tratos, a gente não se conforma, e a gente não se conforma, inclusive, que o ECA preconize que essa criança esteja sempre que possível com a sua família de origem. Claro que não, se ela estiver sendo submetida a maus tratos. Claro. Mas existem situações adversas que às vezes acabam levando as famílias a maltratarem essas crianças, né? Ou uma mãe a abandonar o seu filho na maternidade, enfim. Eu acho que é importante a gente também falar sobre o acolhimento dessas famílias, né? Que são absolutamente vulneráveis, né, Lara? Sim, o trabalho, um dos nossos focos é o trabalho com a família de origem, né? A gente trabalha muito, muito perto dessas famílias. Eu acho que tem muitos preconceitos em relação às famílias de origem, né? As pessoas escutam maus tratos, violência, abandono e já culpabilizam a família diretamente, né? Então, as famílias acolhedoras, elas também precisam fazer todo um exercício de empatia e de entender o que é essa conjuntura, né? O que é isso? O que aconteceu ali? É um mundo, assim, realmente é um mundo. Não dá para falar, as crianças acolhidas, as famílias são assim ou são assadas. Não, são famílias diversas que passaram por muitas situações. Muitas delas sofreram violações de direitos, né? Então a gente trabalha com famílias que tiveram seus direitos violados ao longo de toda a sua vida, né? Então cuidar de uma criança em situações de muita vulnerabilidade e precariedade é muito difícil também, né? A gente vê famílias sozinhas, sem rede de apoio, sem apoio do governo, né? Em situação de rua, em situação de muita precariedade. Então são famílias que de fato precisam de apoio para cuidar de seus filhos, né? Eu acho que nosso olhar técnico nunca é no sentido de culpabilizar, e sim de responsabilizar a família para ela entender o que levou isso a acontecer, né? Porque ter o seu filho acolhido não é qualquer coisa, é muito difícil para a família também, né? É uma marca de um não conseguir, um não ser um bom pai, não ser uma boa mãe, né? Então a gente tenta com a família pensar, bom, não é isso, todos nós temos nossas falhas, né? Acho que tem pessoas que têm possibilidade de dar a volta por cima um pouco mais fácil, que tem uma família que pode ajudar, que tem mais recursos, então é mais fácil. Mas agora uma pessoa que está passando por muitas vulnerabilidades e violações de direitos, fica mais difícil mesmo construir a sua parentalidade, né? Então, a família acolhedora, ela acolhe a família de origem também, porque ela acolhe a história da criança, né? A criança, ela quer estar com a sua família,
A criança, ela não quer estar em outro lugar, Claro. né? A família é muito, e a gente vê isso com os bebês, né? Claro que menos, mas com as crianças mais velhas, elas falam, elas querem estar com a família, né? Elas se preocupam com as suas próprias famílias. Então, as famílias acolhedoras também precisam respeitar o lugar que as famílias de origem têm para as crianças. Bom, o papo, obviamente, é infinito, né? A gente ficaria aqui horas falando, e você pode procurar tudo que a gente está conversando aqui em todas as redes do Instituto Fazendo História. É um privilégio poder estar aqui com vocês, falar sobre isso, mergulhar um pouquinho nas famílias acolhedoras. Lara, obrigada.